Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson. Vocês estão assistindo mais um vídeo dessa sessão exclusiva do YouTube que se chama Blá 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 Literário. É uma sessão onde eu falo aleatoriedades sobre coisas ligadas sim ao blog, né? A temas, a gêneros, as ideias. Então são coisas que eu penso e tô dividindo um pouquinho com vocês sobre os diversos assuntos ligados ao que eu falo no blog, né? De um modo geral, né? O tema de hoje do Blá 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 é um tema que é muito controverso, que é sobre séries de livros, né? Porque eu poderia estar falando de série de TV, mas não. Estou falando de série de livros. Eu não sei vocês, como vocês andam pensando nisso hoje em dia, mas assim, a minha opinião hoje tá meio radical. Minha opinião hoje tá tipo assim, eu não aguento mais ver série na minha vida. O cara fala assim, é sério, me desanima. Sério, eu tô meio assim. Eu sei que é um pouco radical, eu sei que até um pouco uma visão muito, talvez assim, escrota da minha parte, mas já gostei muito de série, mas hoje em dia meio que eu não suporto. Eu fico tentando dar uma chance para livros únicos, porque parece que eles andam em falta. Então, enfim, vamos lá, vamos desde o início, né? Quando eu comecei o blog, aliás, antes de começar o blog, eu acho que eu era muito fã de série. Tipo, se você falasse assim, olha, o livro tem 15 livros, 20 livros, 100 livros, eu ia falar, todos dançam, todos comemoram, faz dancinha feliz. Sério, porque eu não lia tanta coisa, eu acho que também tinha um pouco disso. Eu não ficava comparando milhares de livros, eu tava começando a ler, então eu não fazia comparações. Nem com a própria série e nem com outras séries. Então, era assim, se eu gostasse do personagem, por mim poderia ter 1 milhão de livros, porque era mais sobre aquele personagem que eu ia continuar lendo. Depois disso, a gente começa a ler muito, né? Eu acho que mesmo quem não lê muito, por ano lê uma média de 60, 70 livros. Quem lê bastante, lê muito mais de 100. Então, imagina, 100 livros. Que você, vamos lá, que alguns sejam série e você consiga ler alguns em sequência. Você lê uma média de 80 livros novos, né, por aí. Sendo que desses 80, talvez uns 50 são séries novas. Então assim, a gente começa muita série por ano. Eu pelo menos começo. Nem todas eu consigo terminar, porque é uma coisa de eterno. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque começou a acontecer duas coisas com a série. A série nunca termina. Eu nunca conseguia terminar a série. Eu ficava com uma coisa muito louca, porque, tipo assim, você quer saber o final, né? Eu sou do seguinte tipo. Se eu não abandono no primeiro livro, eu vou até o fim. Então, vamos supor, se eu li uma série, né? Tipo assim, um livro de série. Se eu falar, li, achei o ó, não vou mais continuar. Beleza, eu apago essa série da minha vida. Mas se eu falar, sei lá, achei engraçadinho, vou embora, eu vou até o final. Posso levar 10 anos, 20 anos, 100 anos, mas eu quero ir até o final. E aí as séries começaram a demorar demais para chegar aqui no Brasil. Tem séries, inclusive, que eu ainda tô esperando a finalização delas. Sério, gente. Coisa antiga. Coisa que começou antes do blog, tá? E tem séries que eu ainda não terminei. Né? Por isso, assim, eu nunca nem fiz resenha pra vocês, mas tem coisas que eu não terminei. As editoras começaram séries que nunca terminam. Períodos muito grandes entre as séries. A gente acaba esquecendo a história. Você acaba esquecendo as nuances da história. Claro, eu sou capaz de falar os personagens principais, qual é o enredo geral, mas se de repente me perguntar, como a galera adora fazer essas brincadeiras em evento, qual é o telefone que aparece na página 57, é claro que eu não vou me lembrar desse detalhe, entendeu? Esse tipo de coisa é óbvio que eu não vou lembrar, gente. Eu leio muita coisa, muita série. Os nomes são sempre repetidos, as sinopses acabam sendo parecidas. E aí você, né, vai ficando tudo muito parecido. E segundo, é que quando você vai lendo a série, eu não sei vocês, mas eu me sinto enrolada. Na maioria das séries, eu me sinto enrolada, sério. A cada, tipo, 10 livros de série, eu vou falar que 8 poderia ter sido escrito em 1, no máximo 2 livros bons. 2, eu falo, pô, essa série poderia ter sido um pouquinho melhor, mas ela foi bem estruturada. Pra mim, eu acho que hoje o principal erro hoje em dia, tenho sentido isso ultimamente, é que os autores, eles não têm um começo, meio e fim da série deles. Eles não pensam assim, eu tenho a personagem A,
ela vai conhecer o cara, ela vai fazer assado. No segundo livro vai ter uma reviravolta, né? O que ela pensou que era de verdade não é, e aí eu vou dar uma nuance. E no terceiro livro ela vai desvendar aquele mistério, surge uma outra pessoa, sabe? Ela não tem isso. Claro que você não precisa, eu acho que você nem tudo tá na sua cabeça, certo? Mas você precisa dar o que vai acontecer em cada livro, qual é o ponto do mistério. E aí hoje em dia eu percebo que assim, a autora escreve um primeiro livro. Se ela vê que o público gosta, principalmente de quais personagens, aí ela faz o segundo livro baseado naquela informação do público. Então parece que ela não tem uma linha na cabeça dela, ela vai falando aleatoriamente, escrevendo aleatoriamente. E com isso vai rendendo milhares de livros, porque se eu tiver muitos personagens no primeiro livro, eu posso fazer uma coisa de eterno, né? E aí você fica com aquela sensação meio tipo, pô, tô me enganando, sabe? Então isso, eu tenho sentido muito isso nos últimos livros que eu tenho lido, nas últimas séries que eu tenho lido. Muitas não precisavam ser séries grandes de 10, 15 livros, totalmente não precisavam. As coisas não são fechadas. Eu quando vou fazer resenha do livro, eu não olho só porque o personagem é bonitinho, eu olho o contexto que tá. Se no livro anterior a autora botou um gancho, no segundo ela responde, não, ela criou mais um gancho. Então isso não é legal, gente, sabe? Tem outras coisas que a gente tem que analisar na hora de ver um livro. E isso tem sido umas coisas que tem me irritado muito profundamente. Outra coisa que me irrita profundamente é a questão de séries extensas. Eu acho que a série extensa ela só funciona de 2 momentos. Quando você realmente estrutura a série para ser grande. Por exemplo, eu vou falar essa ideia. No livro do Harry Potter, no mínimo seriam 7 livros, porque são 7 anos de estudo na escola, entendeu? Um livro para cada ano. Claro que a gente sabe que coisas acontecem na história, não é isso, mas a gente não sabia disso quando começou a ler. Quando ele pega o primeiro livro que ele recebe a carta, ele, são 7 anos, então um livro para cada ano, ponto. Eu vou estudar numa escola que eu, desde o primeiro ano do grau, eu vou numa faculdade que vai levar 7 anos, 10 anos, 5 anos, 4 anos. Beleza, eu posso fazer 5 livros, um para cada ano. Agora, por exemplo, uma série tipo House of Night, tem livros que se passam num único dia daquela série. É uma série enorme, extensa, super repetitiva. Tá entendendo? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero comentar. Tipo assim, é uma série que ela começa relativamente engraçadinha e ela passou a estar tão repetitiva que você chega no livro e você fala, caraca, mas isso já falou no outro livro, já falou no outro livro, no anterior também falou. Aí você fala, caraca, o livro tá todo corrido porque se passa num único dia. Então assim, não foi uma coisa estruturada. Essa série dá a impressão pra mim que as autoras viram o sucesso que a série foi e começaram a escrever mais livros. Até porque a princípio eram 9 livros só, já mudaram para 12, eu não sei nem quantos livros são mais agora. Mas assim, é esse tipo de situação que eu tô falando da questão de ser estruturada. E outra coisa que às vezes dá para aceitar é quando o livro tem uma coisa que amarra a série toda, mas cada livro fala de um assunto. Então ele meio que tem começo, meio e fim. Por exemplo, uma série que é enorme é a da Anita Blake. Apesar de não ter chegado tudo aqui no Brasil, são mais de 20 livros a série, cada livro tem começo, meio e fim. Claro que tem a ideia geral dela tá lá, ser uma reanimadora, né, de cadáver, enfim. Mas assim, cada livro tem começo, meio e fim. Então acontece uma coisa, ela desvenda, tem um fio da meada que liga todos esses 1000 livros. É cansativo às vezes? Concordo. Mas você sabe que aquela história vai começar e vai terminar, né? Então, né, o caso da Lana Robert lá com seu fatal, o destino, como é que é? Mortal, né? Aquela série Mortal que é enorme também. Os livros têm um começo, meio e fim. Ele segue uma linha lá do casal principal, que emenda todos eles, mas a maioria dos livros tem um começo, meio e fim com esse pano de fundo ligando todos eles. Então, você consegue falar muito da série. Mas a maioria das séries não são assim, gente. A maioria das séries é isso que eu falei. A autora não faz a linha dela. E aí ela vai comentando, vai aumentando à medida que o público vai falando o que ela tá achando. Então eu não sei se vale. Eu acho que hoje em dia eu tô buscando trilogias, realmente trilogias de 3.
né? Eu acho que muita gente pode achar graça e falar, entende, mas trilogia de 3. É porque assim, eu já vi muita trilogia virar série. O cara fala, ah, a trilogia. Aí a trilogia tem 6 livros. Aí tu fica com aquela cara de, porra, maluco, tu não falou que eram só 3, entendeu? Tem trilogias dentro de trilogias, e isso tá virando muito comum agora. Eu não sei se eu gosto disso. Eu não sei ainda o que pensar, porque é como se você segue, aí depois continua, e depois continua, e depois continua. Como uma série que nunca tem fim. Uma série que é assim, é do... Ai, gente, é do trilogia do Mago Negro. Mago Negro, é. Que é da Novo Conceito, aqueles livros super gordinhos. Depois dessa trilogia tem uma outra trilogia. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Tem uma outra série, né? Mais 3 livros. A trilogia das Joias Negras, que a Saída de Emergência tá lançando, são 3 livros, mas depois tem outros livros. Tem outra trilogia depois daquela, que é meio que uma continuação de determinados personagens. Então, assim, no final você acaba, mas não acaba. A trilogia que eu até gosto, que é do povo lá, o Povo das Árvores, tem uma continuação também, tem uma outra trilogia depois. Então, na verdade, a série é enorme. A série em si tem 6, 7 livros, né? E aí você fala, ah, vou ler só 3 e acabou. Não, filho, você não vai ler só 3 e acabou, porque tem mais livro. Então, assim, eu tenho sentido esse problema com as séries, porque não tá criando uma coisa bacana. Eu acho que além dessa demora gigante entre os livros, por isso que eu adoro quando a editora fala assim, vamos trazer o livro, a série toda em um ano. Eu levanto as mãos e falo, né? Eu acho que é por isso que o Hot faz tanto sucesso, porque as editoras acabam lançando o Hot muito seguido, tipo a cada 3, 4 meses no máximo. E por mais que a gente não goste do gênero, por mais que a gente ache o gênero repetido, mas eu acho que isso faz com que as pessoas leiam. Porque eu chego numa livraria, comprei o primeiro livro, pô, já vejo o segundo lá, é claro que eu vou lembrar logo dele. Agora eu comprei o livro hoje, né? Tipo, comprei um livro no início do ano. Chega a 6 meses, nada do segundo. Chega no final do ano, nada do segundo. Passa o ano, nada do segundo. Eu vou acabar esquecendo aquela série. Aí quando eu vou ver, lançaram o segundo livro, tipo, 3 anos depois, sabe? É muito chato. Você acaba se desligando, você acaba se cansando de seguir. Então eu acho que as editoras, elas prezam muita série, porque você fica, de certa forma, ligado àquela editora, pelo menos até a série acabar. Mas o trabalho que tem sido feito em cima das séries, tanto como escrito quanto marketing, não está sendo bacana. Eu acho que nós, fãs, a gente acaba ficando um pouco prejudicado, porque fica essa situação de pouco caso, né? Eu acho que talvez esse seja o pior para mim, é o pouco caso que fica. De algumas pessoas até às vezes vêm perguntar, vem cá, o livro 2 da série tal. Filho, também não sei, também tô esperando, sabe? E é muito chato, porque às vezes a editora traz o primeiro livro de uma série e não continua. Pô, nem sempre eu tenho vontade de ler o livro em inglês, cara. Às vezes eu fico com preguiça de ler em inglês. Eu comprei o livro em português, a editora me prometeu que ia trazer a série. Então isso acaba desmotivando as pessoas. Eu tenho ultimamente visto muito nas resenhas do blog, quando as pessoas falam assim, Andy, a série, elas ficam sentidas, elas ficam tão cansadas quanto eu. E eu acho que talvez seja por isso que os livros não tenham vendido tanto. As pessoas agora estão esperando, vamos supor, uma trilogia, lançar pelo menos 2 livros para começar a ler. Porque a chance da editora lançar só o primeiro e não lançar os outros tá muito grande. Tá grande mesmo, gente. Não são poucos livros que isso acontece, são muitos livros. Então, assim, algumas coisas, por exemplo, eu não ligo porque, sei lá, não gostei. Mas eu achei injusto. Não é porque eu não gostei que eu penso, tomara que não traga. Não, porque eu não gostaria que fizesse isso com uma série que eu estivesse lendo, sabe? Uma série que, por exemplo, aconteceu isso foi A Primeira Regra do Mago. É uma série enorme, são mais de 11 livros. A editora só trouxe o primeiro e disse que não vai trazer os outros. Ladrões de Elite é a mesma coisa, uma série gracinha, uma série muito legal. A editora falou que não vai trazer o resto. Então é chato pra quem tá lendo, sabe? Aí você senta e fala assim, poxa, gostei, e agora? Eu vou falar, filho,
Ou você vai comprar em inglês, ou você vai comprar em português de Portugal, né? Na UC, ou você vai mandar trazer de outra língua. Ah, eu sei alemão, então manda trazer do alemão, manda trazer de espanhol. Mas assim, pô, eu comprei em português, sei lá, eu quero ter na minha estante, entendeu? Então acaba que as séries hoje em dia elas estão ficando cansativas e eu acho que as pessoas acabam olhando com o pé atrás mais por causa dessas coisas que eu tô falando do que pelo fato de ser série. Eu acho que pelo fato de ser enrolada, da gente se sentir enrolada, eu acho que as pessoas, na maioria das vezes, elas até aceitam, sabe? Apesar de falar, eu também me senti enrolada, mas eu acho que a gente meio que aceita. O problema é a demora, é a incerteza de trazer os livros e como é que isso vai ser, né? Então, eu acho que a série hoje em dia ela precisa ter, as editoras precisam repensar esse marketing sobre série. E vamos ver como é que fica. Porque, sério, se vocês tiverem livros únicos pra falar pra mim, pode mandar, porque eu tô atrás dos livros únicos. Eles estão sendo. Tem sido meio difícil. E o pior de tudo, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Você lê um livro e fala assim, beleza, vai ser livro único. Aí depois que você compra, ou enfim, que chega na sua casa e você lê uma nota. A autora da série X, aquela que você comprou, diz que o segundo livro vem em breve. Aí tu fala, caraca, como é que isso virou uma série? E fora os livros que você vê que não precisa ter continuação e tem continuação, né? Então, série tem sido um momento muito difícil pra mim, muita raiva nesse coração aqui. Mas, enfim, é um pouco sobre isso. Eu não sei qual é o pensamento de vocês sobre série. Talvez vocês não fiquem tão revoltos como eu tô. Mas, sei lá, quero ouvir um pouco de vocês. O que vocês acham de séries ultimamente? Vocês têm curtido? Vocês não têm curtido? Se sim, por quê? Se não, por quê também? O que vocês esperam aí para as próximas séries que estão rolando aqui no Brasil, né? Ou que vão rolar aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa pra vir, gente. Tem muita série, pode ter certeza. Livros únicos estão sendo bem difíceis. Então é isso. Esperando a opinião de vocês também, essa discussão falando sobre séries aqui no Blá 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 Literário. Eu fico por aqui. Qualquer coisa no canal, sempre muitos vídeos, muitas divagações, muitos venenos. Até o próximo vídeo do canal, né? E da sessão também do Blá Blá Blá. Então é isso, espero que vocês tenham se divertido um pouquinho falando sobre séries de livros aqui no Brasil. Super beijo, até o próximo Blá Blá Blá.